todos bem-vindos e bem-vindas à TV Espaço da Comunidade, lugar de transformação política e social. E hoje, a nossa TV traz como tema a importância de celebrar os 150 anos de Vazalegre. É uma data histórica, uma data muito relevante para nós, vazalegrenses, e hoje nós vamos ter a oportunidade de dialogar com um estudioso desse assunto, que já escreve há um bom tempo sobre a temática de Vazalegre, e nós vamos conversar um pouquinho sobre o passado, sobre o presente, sobre, por que não, o futuro, trazer um pouquinho dos aspectos sociais, culturais da nossa Vazalegre. E o convidado de hoje, ele é graduado em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, a UES, pós-graduado em Filosofia Clínica e em Gestão Escolar, professor concursado da Rede Estadual de Ensino, filósofo, sociólogo, diretor da Escola Maria Fonsina, de 2012 a 2004, secretário municipal de Educação em Vazalegre, de 2005 a 2012. E o nosso convidado de hoje é o professor, o educador Dagoberto Diniz. Dagoberto, seja bem-vindo à TV Espaço da Comunidade. Obrigado, Michel. Eu quero inicialmente agradecer pelo convite, dizer a você que é uma satisfação imensa participar do seu programa. Quero dar uma boa noite aos internautas e agradecer pela atenção de todos eles que irão participar, com diálogos, conversas, que eu tenho certeza que será muito proveitoso. Dagoberto, hoje o nosso programa é o programa de número 19, é o 19º programa da TV Espaço da Comunidade, e hoje está acontecendo de uma forma totalmente diferente. Eu estou em Fortaleza, na capital do nosso estado, você está em Vazalegre, a nossa equipe técnica está lá no Estúdio L, que é o estúdio onde é feita toda a programação da TV Espaço da Comunidade. E eu inicio o programa de hoje me perguntando, né? Sempre eu converso com os convidados, antes de entrar no tema central da conversa, eu tento distrair um pouquinho, descontrair um pouquinho, conversando um pouquinho sobre a naturalidade ou a biografia, e eu inicio lhe perguntando como que se deu esse processo, né? Você é fortalezense, é aqui da capital do nosso estado, mas já está há um bom tempo em Vazalegre. Eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos internautas dessa relação, né? Nasceu em Fortaleza, mas reside há um bom tempo em Vazalegre, é um vazalegrense, já homenageado com a medalha Papai Raimundo, é reconhecido pela comunidade vazalegrense como grande contribuinte do nosso desenvolvimento. Fala um pouquinho para a gente dessa relação. Ok, Michel, eu vim para Vazalegre na década de 90, porque minha mãe é de Vazalegre, eu sou de Fortaleza, sabe? Ela veio para cá e eu resolvi, também vi que eu havia passado, eu ensinava em Fortaleza, na Senec, aí vim passar aqui umas férias, gostei, aí depois resolvi ficar, pedi minhas contas, né, renovei a Senec em Vazalegre, aí aqui eu havia feito o concurso para professor do estado e fui chamado aí, transferi meu contrato para Vazalegre, aí fiquei aqui e casei, 2 filhos e uma infinidade de amigos, né, pessoas que estão no meu coração e passei a gostar dessa terra. Minha terra é Fortaleza, né? Mas Vazalegre também é a minha terra. Eu gosto muito daqui. Me identifico muito com o pessoal de Vazalegre, o pessoal hospitaleiro, né? A participação do povo, a comunicação, toda essa evolução, tudo isso aí, a gente fica muito envaidecido em poder participar dessa situação, desse momento, né? E foi assim, aí fiquei aqui em Vazalegre, aliás, fiz concurso para diretor de escola, eu fui diretor de ensino, eu tirei 1.900 votos, dá para eleger um vereador, né? Muitos votos, viu? Aí fiquei 3 anos na direção, aí terminou o mandato, ia fazer novamente o concurso, né, que tem que fazer pedagogia e tudo. Aí foi quando eu comecei a ser secretário do prefeito Helder, né? Fiquei durante. Aí de lá para cá, estou aqui, já vou me aposentar, né? Estou aguardando a aposentadoria. E dizer que para mim foi. Eu comecei em Fortaleza, vim para cá na década de. Talvez eu acho que foi em 93, e para cá eu foi só aprendizado, né? Eu só tenho pós-graduação no lato sensu, mas dizer que em Vazalegre eu tenho pós-doutorado. Aprendizagem nas escolas e, sobretudo, com os companheiros, com os amigos, né? E aqui eu destaco todos eles. Tem um pensador russo, Michael, chamado Vygotsky.
ele diz que a criança, o adolescente, ele não aprende somente, ele aprende principalmente na interlocução, no contato, no diálogo com as outras crianças, com os mais experientes e com a própria natureza. É por isso que a educação é importante, a escola, ele ter aquele contato, né? E hoje, a internet, né, é uma tecnologia que ajuda muito, mas também se você tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes a tecnologia pode ter algum ponto negativo. Eu não sei se ponto negativo, porque eu acho que com o surgimento da internet, aquele contato pessoal, né, o contato, você cumprimenta, você vê a pessoa, fala diretamente com a internet, muda, né? Essa relação muda, né? A relação pós-internet é uma relação por conexões. Tem até um pensador sul-coreano chamado Byung-Chul Han. Ele diz que a partir dessa tecnologia, as pessoas passaram a se comunicar por conexão. Hoje você telefona para a pessoa, é telefone. Antigamente era telefone, hoje é o WhatsApp. Você não fala mais nem em tempo real, né? Quer dizer, tudo isso acontecendo. E agora, com a pandemia, esse distanciamento torna a ser mais, né? Mas não quer dizer que seja uma coisa negativa, é muito positivo, não é? A internet, que a gente pode muito bem não se entregar totalmente a essa conexão, a gente pode procurar ver os amigos, bater um papo, né? Das leituras, né? Tudo isso aí, mas vale a pena a tecnologia. Agora a gente tem que saber conviver com a tecnologia para não nos tornar escravos. Verdade. Dagoberto, eu poderia dizer que a sua trajetória pública em Vaza Alegre, ela se deu a partir da direção da escola Maria Fonsina, porque assim, o professor em si, o educador, ele tem uma vivência, um contato com a sociedade diariamente, através dos alunos, ali tem as histórias, você tem uma conexão cotidiana com a sociedade, com a vida das pessoas. Mas a sua trajetória pública mesmo, eu poderia dizer que se deu a partir da direção da escola ou antes disso teve alguma função desenvolvida que também tinha essa ligação de liderança, vamos dizer assim? Muito bem, Michel. Inicialmente eu comecei ensinando no Maria Fonsina e também no Colégio São Raimundo Nonato, sabe? Aí foi um aprendizado imenso, muitas amizades, conheci muitas pessoas boas e muitos alunos passaram, né, por mim. Então começou aí, e se fortalece com a direção da Escola Maria Fonsina, sabe? Justamente aquele período que a gente vai dar um salto além da sala de aula, né? A gente já passa a ter um contato com a sociedade, aquela questão da gestão, né? O seu contato com a CRED. Então, você sai um pouco da sala de aula, que é, no caso dos componentes curriculares, que eu sou professor de filosofia, aí você vai ter que passar a se dedicar a outras questões, a questão administrativa, né? Então, como você fala, começou como professor, mas se fortaleceu e se pontuou como diretor da Escola Maria Fonsina, né? E para cá, constante. Qual legado, assim, você acha, enquanto diretor, nesse período de 2002 a 2004, qual você numeraria, assim, como o seu maior legado como diretor de escola? Muito bem, Michel. O legado que eu citaria é justamente esse aprendizado, né? A gente, quando eu falei no início da minha fala, que havia feito aqui um pós-doutorado, foi justamente em cima disso aí. Essa experiência, o contato com as famílias, porque quando eu fui diretor, eu inicialmente busquei aproximar as famílias da escola. A Escola Maria Fonsina, dos finais de semana para as práticas esportivas, e mostrar às pessoas que a escola é da comunidade. Aquele contato, eu passei a ter uma nova visão social, eu passei a compreender Vaza Alegre na perspectiva do social, o pessoal do sítio, né, o pessoal da zona rural, o pessoal da zona urbana, passei a entender que Vaza Alegre estava crescendo e a gente vai buscar nas teorias sociológicas, né, nos livros, aquela questão que eu falo da urbanização de Vaza Alegre. Na década de 70, a taxa de urbanização era em torno de 20%. Hoje,
pelo censo de 2010, está em 62, hoje deve estar em 70. Ou seja, a maior parte da população está na zona urbana. Eu passei também, diretor, a analisar os alunos, né, os pais, sabia das necessidades, a gente via aquelas necessidades, o município que representa também o Brasil, que é o país, né? Muitos alunos, às vezes, deixavam de estudar, Michel, não por ociosidade, mas por quê? Porque tinham que trabalhar para complementar a renda da família. Uma coisa que me, Sim. Uma coisa que me chamou muita atenção na biografia do senhor foi com relação a ser um incentivador de debates na prática pedagógica. E, apesar de nós estarmos num tempo assim de uma tecnologia muito avançada, nós temos educadores que defendem essa prática, mas, infelizmente, ainda dentro dos espaços de construção social, espaços que deveriam ser de debates, ainda tem essa ausência do debate como uma prática pedagógica, o jovem, o adolescente, por que não a criança, como um personagem de destaque, né? Uma pessoa, um cidadão de destaque dentro do debate. Então, me chamou bastante atenção esse tópico que vem ao encontro do que o senhor fala, que é abrir a escola para o diálogo. Essa prática, debates na prática pedagógica, o senhor ainda vê hoje, nessa atualidade, como algo fundamental? Eu vejo. E boa observação, Alexandre. Michel, eu fiz o curso de filosofia na Universidade Estadual do Ceará. Eu entrei em 1980 e concluí o curso em 84. Mas foi uma riqueza total, né? E comigo no curso de filosofia entraram 40, só saíram 5, eu e mais 4. Por quê? Porque a maior parte não queria, que é um curso muito pesado, tal, aquele negócio todo. Mas, enfim, eu consegui concluir, gostei muito e tenho muita saudade dos meus companheiros, dos meus professores. E toda essa minha formação, eu diria, no âmbito da pedagogia, foi em cima de Paulo Freire, Florestan Fernandes, né? E a gente, uma formação marxista, sabe? Tá entendendo? A formação, principalmente em se tratando de Paulo Freire, é a educação do amor, do contato, do debate, da conversa, do diálogo. Ninguém educa sozinho. O professor não pode chegar na sala de aula, passar a sala toda falando, ele tem que buscar o debate do aluno, conversar, porque é dialogando que se aprende. Então, ninguém aprende somente escutando, né? Tem que conversar, porque a parte disso aí gera aquela dialética e o produto é o conhecimento. Então, eu vejo que numa direção de escola, do mesmo jeito, o diretor, se aprender somente as 4 paredes da sua sala, ele não consegue administrar, não consegue ensinar aprendizagem. Ele tem que falar com as famílias. Eu fiz essa pós-graduação de filosofia clínica em Fortaleza. Essa pós-graduação, Miguel, ela é o seguinte: você conhecer toda a filosofia acadêmica, mais especificamente, a gente pega de Sócrates até Wittgenstein. Aí você conhecer a filosofia acadêmica e depois repassar para a parte terapêutica, conhecer a cabeça do ser humano, sabe? Então, nesse aspecto, eu achei muito interessante, porque a gente percebe que tem muitos alunos que não aprendem, não porque queiram, mas alguma coisa fez com que ele não aprendesse aquele conteúdo. Aí a necessidade de o professor, o diretor, chamar as famílias, chamar os pais, porque o professor, ele tem que conhecer o aluno não somente no aspecto cognitivo e intelectual, ele tem que conhecer o aluno no aspecto social, no aspecto cultural, socioeconômico, familiar, porque muitas vezes ele não consegue aprender, algum problema em casa fez com que ele não aprendesse. Então, o professor, ele além de professor, ele tem que saber, ele tem que ser também aquele que contribui para a formação da personalidade. O professor não é só ensinar a disciplina, a ciência, ele tem que ensinar, mas também tem que contribuir para a formação da cabeça da pessoa, a formação intelectual, a formação moral, a formação ética, né? Se o professor se concentrar somente em português, matemática, história, não, tem que também contribuir para fazer com que ele seja um cidadão crítico consciente, né? Praticamente saindo da direção da Escola Maria Fonsina, o senhor já parte para um desafio maior, né, que é a Secretaria de Educação do município de Varzea Alegre, onde ficou ali de 2005 a 2012. É uma esfera totalmente diferente, né? Porque uma coisa é você ter um gerenciamento sobre uma escola,
outra coisa é você ter que olhar para a educação de todo o município, aí são diversas escolas, é uma dimensão bem maior. O senhor acredita que o trabalho desenvolvido na Escola Maria Afonsina foi um degrau para poder assumir os rumos da educação do município de Vaza Alegre no ensino municipal de 2005 a 2012? Teve uma importância esse processo? Muita importância, Miguel. Foi um degrau e, sobretudo, um aprendizado que fortaleceu o trabalho na secretaria. Né? Quando eu ingressei na secretaria, em 2005, acho que foi 2005. A gente viu uma série de problemas na educação e a gente também não pode consertar tudo, porque, Michel, a educação, as pessoas têm que compreender que a educação, ela não necessita somente da ampliação dos recursos, não, sabe? Pode vir muito recurso, mas tem que acontecer também outras coisas. O Brasil é um país profundamente desigual. Nós temos no Brasil, Michel, 6,8% de analfabeto, que dá o quê? Dá 11,3 milhões de analfabetos no Brasil, de 15 anos e mais. A maior parte dos pais são analfabetos. Então, o professor educa, mas a família também tem que contribuir em casa, acompanhar o filho. E o pai não tem condição de acompanhar, porque trabalha muito, chega em casa tarde, não tem livro para ensinar a tarefa do filho, então tudo isso auxilia. Mas a educação, claro que sim, que precisa dos recursos, mas também precisa de outras questões, né? Essa questão a gente tem que diminuir as desigualdades sociais, gerar emprego, muito desempregado, o pai de família desempregado, então tudo isso aí são situações externas à escola que influenciam de forma negativa. Mas eu vi que era possível modificar alguma coisa, nós fizemos. Nós tínhamos 89 escolas, né, em 85. Aí, Michel, um município como Vaza Alegre, com 38 mil habitantes na época, né, hoje dá 40 e poucos. Então, um município com 89 escolas é impossível. A rede municipal totalmente fragmentada, muita escola. Tinha escola que tinham 2 alunos, um auxiliar de serviço, uma merendeira e um professor. Aí, justamente quando começou, eu dei início àquele processo de nucleação. Aquelas escolas que não têm condições de funcionarem, né, a gente faz nucleação e manda a criança para uma escola maior. Né? É como se dissesse, eu mandaria os alunos lá para a escola Pedro Leandro, que é maior. E tinha sala de aula que eu me lembro que na Serra dos Furtados, Michel, se eu tiver, eu posso citar aqui o tempo. Pode ficar à vontade. Eu fui logo na Serra dos Furtados, aí lá era um multisseriado, sabe? Era uma sala somente, não tinha piso, era no chão mesmo, certo? 8 alunos. Era um multisseriado, era primeiro ano, segundo, terceiro, quarto e quinto, tudo junto, sabe? Tudo junto. Ou seja, o professor ensina o primeiro ano, depois vai ensinar o segundo, terceiro e quarto, sabe? Porque tinha 2 alunos que eram do segundo, ou seja, ao invés de 800 horas, né, você vai reduzir para quê? 200 horas por ano, né? Aí a aprendizagem não dá. Isso aqui são as salas multisseriadas. Várias séries numa sala só. Aí isso aí, aos poucos, a gente foi acabando. Tanto que no final nós tínhamos apenas 40%, né? A gente nucleou 40% da rede. Esse seria o maior legado, a sua maior contribuição, assim, como secretário, seria essa nucleação que automaticamente traz mais qualidade do ensino, né? Porque uma coisa é você ter ali alunos, cada um na sua respectiva série, respectiva sala, professor, e outra coisa é você ter vários alunos, várias séries, idades. Não tenho dúvida que a qualidade melhora muito. Esse seria um dos principais legados. Isso aí, Michel, deu início a outras conquistas, sabe? No caso que eu citaria a da educação infantil, né? Geralmente as pessoas falam no ensino médio, nas conquistas do ensino fundamental, mas não falam na educação infantil. Então a gente procurou falar com o prefeito Helder Zé Helder, sempre foi solícito, certo? Roberto, o que é que está faltando isso? Ele sempre concordava e fazia, né? Investiu, ajudou bastante. Aí a gente focar na educação infantil justamente para criar aquele alicerce forte, né? O alicerce.
Porque geralmente você pensa no ensino fundamental, você tem que pensar na base, né, que é a educação infantil, dar todo o apoio à criança, e na creche, a criança, no caso da creche, ele não é somente cuidar da criança, é cuidar e ensinar. O professor de creche era chamado de monitor. Zelda, pai, tem que acabar com isso aí. Monitor é de rádio de pilha. Professor de creche, assim Zelda fez, juntamente com o Tiburcio Bezerro. Nós organizamos as creches, a pré-escola, aí aos poucos organizando. Eu só sei que, eu diria como legado, né, esse maior foco na sala de aula. Cuidar mais dessa sinergia, da interação professor-aluno, fazer com que o professor escute o aluno. E outra coisa também, dar formações para os professores. O professor ele tem que estar constantemente reciclando, fazendo formações, tudo, porque o mundo muda constantemente. Tem um pensador grego chamado Heráclito de Éfeso. Michael está com 2.500 anos que ele existiu, viu? É o seguinte, ele diz que no mundo tudo flui, nada é permanente. Se eu tenho hoje uma coisa, daqui a pouco não tenho mais, tem outra coisa, porque a cada fração de segundo as coisas ficam se modificando. Mas isso aí não somente no aspecto natural, também no aspecto social. Mas por que eu cito isso aí, essa frase, eu procuro como referencial para mim? Porque tudo que existe na vida, se a situação está de uma determinada forma, você não está gostando, não vá se desesperar, porque aquilo não é permanente. Certo? Então, nesse sentido que eu digo, quando eu vi aquelas situações, não, aqui dá para modificar, tem que ser assim, assado. E o Zé Helder sempre concordou com as minhas estratégias, a gente pôs em prática, geralmente com os professores, com os meus companheiros da secretaria. Também o trabalho na educação de jovens e adultos, a EJA, a gente conseguiu. Só, deixa que no Brasil o analfabetismo é uma coisa seríssima. O avanço está sendo muito pouco. A gente tem 11,3 milhões de analfabetos, sem falar nos analfabetos funcionais. Funcionais, né? 7%, e nos milhões de analfabetos políticos. Certo? Verdade. O pior que tem são os analfabetos sanitários. É uma coisa que eu estou inventando aqui agora. São aquelas pessoas que não contribuem, né, com o que está acontecendo no país. O prefeito Zé Helder faz, orienta, o Ivo vai orienta, os agentes de saúde, mas as pessoas fazem tudo o contrário. Mas quer dizer, fica tudo. A coisa é difícil. Então, eu acho que a educação, para finalizar a sua pergunta, para dizer qual foi o legado que eu diria, Michel, foi justamente o de educar para a vida. Somente jogar o aluno na sala de aula para aprender matemática, geografia, história, português, mas ele também aprender sobre a vida, né? Eu muitas vezes sabe muita matemática, português, história, mas quando aparece uma situação, você não sabe, né, enfrentar os desafios. Então, eu acho que está, teoricamente, na LDB, nos documentos oficiais, que a educação no Brasil é para formar para a cidadania. Tudo bem, meu amigo, formar para a cidadania. Mas as escolas têm que ter as condições materiais, sobretudo, para educar para a cidadania, né? Mas a gente deu início, a gente começou, e agora também nas escolas do Estado, a gente consegue, né, trabalhar com os nossos amigos, os diretores, os alunos, e a gente vê. E Vaz Alegre cresceu muito. Michel, Vaz Alegre, a gente faz uma comparação de Vaz Alegre 300 anos, né, com a chegada dos nossos colonizadores, e hoje está tudo diferente. Ou seja, e essas diferenças, Michel, essas mudanças, aliás, elas ocorrem como consequência de um processo de conscientização. Certo? Nós somos produtos do meio, somos. Porém, nós somos também causa do meio. Ou seja, nós podemos, a partir dos reflexos recebidos pelo meio, né, o meio social, pela situação social, nós podemos também atuar sobre o meio no sentido de transformá-lo. Agora, essa transformação que nós fazemos depende muito da qualidade da nossa formação, da educação. É por isso que a gente tem que investir maciçamente na educação, para fazer com que os alunos sintam os impactos do meio e tenham condições intelectuais, morais, éticas de transformar a sociedade. Obviamente, para melhor, né? É isso aí.
Nesse primeiro momento, né, vamos dizer, nesse primeiro bloco aqui do nosso programa, para você, internauta que está nos acompanhando, hoje eu não vou conseguir mandar alô para todo mundo, porque eu estou aqui, estou em Fortaleza, não estou no estúdio, então tem uma dificuldade, tem algumas limitações técnicas aqui, mas eu queria agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui na TV Espaço da Comunidade, que estão deixando o seu comentário, depois eu vou voltar lá para olhar cada um, o Roberto também, mas me perdoe essa limitação de não conseguir interagir com você que está colocando os comentários, porque eu estou fora do estúdio e tenho algumas limitações. Mas nós vamos falar agora do nosso tema central do nosso bate-papo, né? Vocês já passaram a conhecer mais aí da Goberto Diniz, falou um pouquinho da trajetória enquanto diretor da Escola Maria Fonsina, enquanto secretário municipal de educação de 2005 a 2012, e vamos falar um pouquinho do nosso tema central desse bate-papo, que é a importância de celebrar os 150 anos de Vaza Alegre, né? O nosso município, ele celebra este ano essa data muito importante, essa data relevante, essa data que enche os olhos de cada um, que são 150 anos. E eu pergunto, Dagoberto, o povo vazalegrense tem motivo para celebrar essa data? Michael, motivos de sobra. Motivos infinitos. Por que nós temos motivos? O Jubileu de Ouro, né? Chama, né? O aniversário de Vaza Alegre, esses 150 anos, não são 150 anos vistos como uma passagem no tempo. A gente tem que analisar, interpretar essa passagem, esses anos que foram se passando, de 1870 até hoje. Ou seja, a história de Vaza Alegre, a partir de 1870, foi uma história de muita luta, né? Trabalho, luta na terra, enfrentamento, conflitos, construção, dedicação, tudo isso aí. Então, a história de Vaza Alegre até hoje, né, século XXI, novo milênio, é uma história que foi desenvolvendo a partir do seu povo. Tá? Não diria que hoje o progresso foi criado pelo povo, pelo pessoal do século XXI, e final do século não foi. Né? Essa história envolve todo o Vaza Alegrense, desde o mais pobre até o mais intelectual, desde o mais pobre até o mais rico, e assim por diante. Você veja, Michel, que o Vaza Alegre, a gente tem que, para tocar nessa questão, para fundamentar mais ainda, por que é necessário, fundamental, a gente festejar e comemorar o dia todo, e durante o ano todo, esse aniversário. Eu tenho que reportar aqui aquelas bases históricas de Vaza Alegre, né? Vaza Alegre foi fundada em 1870, né? É a data, né? Aí de lá para cá foram surgindo as casas, aqueles povoados, né? Tal, até chegar no município e essa riqueza que é Vaza Alegre hoje. Também nós temos que nos reportar mais ou menos há 300 anos, né? Viagem no túnel do tempo. Lá no século XVIII. No século XVIII, nós éramos colônia de Portugal. E todo mundo sabe que a colônia é um espaço de enriquecimento da metrópole, né? Então, Vaza Alegre ele surgiu no âmbito, nas circunstâncias das Sesmarias, né? As Sesmarias foram criadas, se eu não me engano, no século XIV, lá 1300 e tanto, pelo rei Dom Fernando de Portugal, e durou até, se não me engano, até o século XVIII, finalzinho, parece. Então, naquele tempo, as pessoas que tinham condições poderiam solicitar Sesmarias nessas terras. A rei de Portugal, os responsáveis, eles analisavam a situação e concordavam ou não. Então, Vaza Alegre começou assim, a nossa semente, né? A nossa origem, diríamos que histórica, né? Essas Sesmarias foram doadas ao capitão Agostinho, né, Duarte Pinheiro, e também ao alferes Bernardo Duarte Pinheiro. Né? Esses dois irmãos, eles receberam essas Sesmarias, essas terras, né? E essas terras, quando eles recebem as Sesmarias, eles têm a obrigação de cuidar da terra, cuidar, desenvolver, plantar, tudo, né? E parece que uma participação teria que enviar como imposto para a metrópole, que era Portugal. Só
Esses dois irmãos, só quem se fixou a terra mesmo foi o alferes Bernardo Pereira, né? Pinheiro, aliás, né? O outro foi embora para Portugal. Então, só quem ficou foi o alferes, que é o Bernardo Duarte Pinheiro, e permaneceu. E o Bernardo Duarte Pinheiro, Michel, caros internautas, é justamente o avô de Papai Raimundo, né? É justamente o Raimundo Duarte Bezerra, que é Papai Raimundo, né? Então, aí são as raízes. Então, quando a gente fala nas raízes de Vaza Alegre, nas origens, né, no tempo, história, nós nos remetemos à figura do alferes Bernardo Duarte Pinheiro. Ele conseguiu a Sesmaria, aquelas terras, né, que nas margens do riacho, né, do Machado. E a partir dessas Sesmarias, foi a terra, né, eles foram cuidando e tal, até gerar Vaza Alegre, né? Aí, quando é em 1840, Vaza Alegre é transformado em município. Mas Vaza Alegre é transformado em município não somente como uma ação jurídica e política, uma ação, sobretudo, social humana. A maneira dos homens trabalhar a terra, cuidar da terra, né? Fazer um ambiente totalmente íngreme, né? As matas, não tinha tecnologia nem nada, para você ver como o povo naquele tempo sofreu. A média de vida das pessoas era muito baixa, né? As doenças, tudo. Então, esse pessoal, aí é que está o alicerce de Vaza Alegre, né? Eles começaram. Então, toda a nossa história não é dedicada somente ao século XX, ao século XXI, mas a gente tem que ir lá nas origens, né? Aqui em Vaza Alegre tem muitas pessoas, tem muitos amigos que eles conhecem profundamente a genealogia, sabe? Muito interessante, tem pessoas aqui. Como é que surgiu? Aí cita desde o Bernardo Duarte, né? Depois vem Papai Raimundo, e assim por diante. Dagoberto, uma curiosidade, né? O nosso estúdio ele está localizado na Rua Bernardo Duarte Pinheiro, né? O nosso estúdio aí em Vaza Alegre, onde é Sim. transmitido o nosso programa. Mas só uma curiosidade, às vezes tem pessoas que acabam confundindo Papai Raimundo com São Raimundo, né? Eu já vi pessoas fazerem essa confusão, vamos dizer assim, Papai Raimundo com São Raimundo. O senhor teria alguma coisa para falar nesse sentido, né? Da onde aonde aparece São Raimundo na história de Vaza Alegre, né? Porque às vezes a pessoa está em casa, tem uma curiosidade, talvez seja dúvida de alguém, eu já ouvi pessoas com essa dúvida dessa relação, Papai Raimundo, São Raimundo, né? Que são pessoas, Papai Raimundo e São Raimundo, que é um santos, estão ligados intimamente à história de Vaza Alegre. Né? Bom, Gel, São Raimundo é o santo, né? A procedência dele é a Espanha, né? O espaço, ele é espanhol, se eu não me engano. E Papai Raimundo é o patriarca, né? Papai Raimundo ele morreu em 1840. Papai Raimundo é justamente aquele, né? É neto do Bernardo Duarte Pinheiro, né? E teve aquela terra, né? Cuidou da terra até gerar. Então, São Raimundo no nato é o santo, é o padroeiro, né? E o Bernardo, aliás, o Papai Raimundo, que é justamente o Raimundo Duarte Bezerra, que é Papai Raimundo, foi a pessoa patriarca, né? Onde com quem tudo começa, mais ou menos. Ele recebeu aquelas terras e cuidou dos dois casamentos, né? Aqueles filhos, todos eles cuidaram da terra. Depois veio o Major Joaquim Alves, a doação das terras para a paróquia, assim por diante. Mas geralmente eu já vi também muitas pessoas fazerem essa confusão. Mas é isso aí, viu? Eu acho que talvez, eu também já ouvi alguma coisa sobre isso, da família de Papai Raimundo trazer essa devoção, né? A São Raimundo Nonato, eu já ouvi alguns trechos da história de Vaza Alegre que falam um pouquinho sobre essa questão dessa devoção. Salvo engano, a família tinha uma devoção, algo nesse sentido, né? Não recordo os lapsos de memória nesse sentido, com relação a essa história, essa ligação. Exatamente
Michel. Inclusive, a religiosidade de Vaza Alegre ela tem origem se eu não me engano, parece que é com a primeira esposa a segunda esposa, certo? É ela quem dá início a toda essa religiosidade, né? Ela impulsiona, sabe? Essa fé em São Raimundo Nonato. Mas desde já dizendo que é diferente. São Raimundo Nonato são duas realidades diametralmente diferentes. Então, Mas pode a falar. religiosidade mesmo, ela começa com a esposa de Papa Raimundo, né? Que ela dá início. Daqui a pouco eu lembro o nome dela, eu cito. Quando é que a gente pode falar da questão do desenvolvimento? Né? Como é que a gente pode separar um desenvolvimento de Vaza Alegre no primeiro momento, no segundo momento, na atualidade? Né? Que começa, porque Vaza Alegre é assim, Vaza Alegre tem um comércio muito dinâmico, né? E isso não é de hoje, né? Essa geração de renda, pessoas visionárias, isso não é de hoje. Como é que a gente pode colocar esses tempos, né? Um primeiro momento, onde a economia era mais forte no setor específico, no segundo, atualidade. Como é que a gente, nesses 150 anos, como é que a gente poderia dar um enfoque nessa questão do desenvolvimento econômico? Michel, tudo, a gente tem que ver os contextos, né? Um contexto histórico, contexto econômico, contexto social. Você sabe muito bem que em 1930 nós tivemos uma revolução, é chamada de Revolução de 30, que foi quando Getúlio Vargas, ele era para ter indicado o candidato de Minas, mas indicou o paulista, o Júlio Prestes, né? O Getúlio Vargas não deixou, quem assumiu foi o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas deu início a uma série de coisas né, no país. É tanto que aqui no Ceará ele não mais quis governadores, ele quis interventores. Aí mandou um interventor aqui para o Ceará. Aí nessa época, Vaza Alegre foi extinto e passou a pertencer ao Cedro, né? E ficou nessa. Vaza Alegre de Cedro, né? Vaza Alegre foi extinto mesmo. Aí depois de 3 anos, devido à força política, né, às pressões, aí a Vaza Alegre retoma a sua posição a sua posição de município. Mas em 1931, Vaza Alegre foi extinto e passou a pertencer ao Cedro, né? E tinha um interventor que era justamente indicado por Getúlio Vargas para governar o Ceará. E queria pessoas da sua confiança, porque era um governo centralizado. Então, o interventor teria que ser a pessoa da confiança dele, e justamente para organizar o restante dos municípios. E nesse contexto, a gente tem essa história de Vaza Alegre, né, quando perdeu a sua autonomia e depois reconquistou, depois de 2 anos. E por aí foi, as câmaras de vereadores, né, aos poucos foram se desenvolvendo, e depois essas relações com outros municípios, né, as inter-relações, a questão da agricultura, e Vaza Alegre inicialmente começa com a agricultura fortalecida, né, no caso do setor primário, aí posteriormente o comércio fica se desenvolvendo. Então é justamente desse povo aí que vai gerando, né, as viagens, o intercâmbio, as comunicações com outros povos. Então sempre, durante as civilizações passadas, né, a economia girava em torno disso. Aquela que mais se preocupou em intercâmbio, em trocar ideias, em conhecer outros povos, foram aquelas que mais cresceram. E Vaza Alegre está nesse contexto. Só que no caso nós tínhamos o algodão, né, aí acabou. Aí temos atualmente a agricultura forte, mas o setor terciário, que é o setor de serviço, é o mais pesado, né? E agora estão surgindo as fábricas. E às vezes as pessoas, não, o algodão não faz mais parte, não, mas é assim mesmo, a vida é assim. Nem tudo que foi será eternamente. Essas coisas vão mudando. Você vê a pandemia, as relações econômicas vão mudar, a economia vai mudar. E tem um pensador alemão que você conhece muito bem, que é o Karl Marx, né? E dizia que a organização econômica, a estrutura econômica, é quem é responsável por determinar o restante. Está entendendo? Então, a partir da economia que o povo cresce, segundo Marx, né, no caso social e assim por diante. Então, a economia de Vaza Alegre ela foi um ano passado, depois ela tomou novos rumos, né?
em função, geralmente, evidentemente, do seu povo, né, dessas relações com outros povos, e assim foi. A agricultura, no caso do algodão, naquele tempo, na década de, se não me engano, década de 50, depois foi desenvolvendo. E hoje, o que nós temos hoje mesmo aqui é o setor terciário, que é o setor de serviços, né? Os funcionários, a prefeitura do Estado. E também tem um setor secundário, que é o da indústria, né, que está aparecendo, as fábricas, né? Essa mudança de Vaza Alegre, essa mudança, a industrialização de Vaza Alegre, o peso maior da economia, tudo isso aí vai depender da forma como as pessoas se relacionam com a sociedade, as formas como as pessoas veem a sociedade e como intervêm na sociedade. E para intervir bem, tem que ter consciência disso, né? Tem que ter uma consciência crítica, tem que saber como fazer. É por isso que a gente tem as lideranças, os homens que chegam para os visionários, né? A gente cita aqui em Vazé muitas pessoas, eu posso até citar o Zé Helder, né, porque ele seja meu amigo, tem uma visão, né, de desenvolvimento das pessoas. Então, é assim que a gente consegue. E essas mentalidades vão influenciando outros. E as escolas também não podem ficar atrás. Quer dizer, a educação que se diz de qualidade é aquela educação que prepara para a vida. Se eu sei muito, eu posso saber de muito química, física, matemática, mas para resolver uma pendenga, um problema social, um problema com outras pessoas, um problema de terra, eu não sei fazer nada, eu fico calado, eu tenho medo. Então, a educação tem que criar as pessoas para vencer os desafios. E a economia tem que passar por isso. É tanto que, se você pensa em desenvolver Vaza Alegre, desenvolvendo a economia, tem que fortalecer a educação, certo? Tem que conscientizar. A educação de você, o aluno, ele tem que aprender da matemática, vamos supor, ele tem que saber utilizar a matemática no seu dia a dia. Em que sentido a matemática vai ser útil no meu dia a dia? A língua portuguesa, a história, a geografia, a biologia. Mas para que estudar biologia? Eu tenho que estudar biologia para conhecer o meu corpo, para ter condições de me precaver sobre certas doenças, ou no caso da pandemia, né? As pessoas não sabem. Às vezes você tem um gráfico para explicar o que é o platô ou a curva de ascendência, certo? Mas o aluno nas aulas de matemática não via isso, certo? Então, o aluno, no caso da ciência, tudo aquilo que a gente estuda, os nossos componentes curriculares, eles têm que estar a serviço da vida, né? Assim por diante. Muitas vezes a pessoa estuda o vírus, nós estamos falando da pandemia, o vírus, mas as pessoas só percebem o vírus sob o ponto de vista biológico. Mas o vírus é também político. Político em que sentido? Ele está na polis, na cidade, ele veio. E o vírus, ele estava no local dele, lá nas cavernas. Só que o ser humano, no tempo, invadiu as cavernas, desmatou, criou agricultura, a população foi aumentando, então a situação foi, né, foi se complicando. Então a educação tem que funcionar justamente para orientar o aluno a compreensão dessas realidades, né? Então, o aluno terminou, recebeu o diploma e nada fez com aquele diploma na mão. Verdade. Vou tentar aqui interagir com o pessoal, pedir aí para o pessoal que está no estúdio, lembrando para vocês que eu estou em Fortaleza, tá? Roberto está em Vaza Alegre e tem o pessoal lá no estúdio lá que está cuidando dessa transmissão. Então, na escuta, o pessoal do estúdio, eu queria ver se dá para colocar alguns comentários para mim ler, por favor, na tela. Lembrando que eu estou aqui com algumas limitações técnicas, porque eu não estou com todos os equipamentos que a gente utiliza. Então, tem um pouquinho de dificuldade para interagir com as pessoas. Mas vamos aqui. Nós temos um comentário aqui da Nova Gonçalves. Ela diz assim, Dagoberto, grande profissional. A Natália Rúbia, ela diz, grande profissional e ser humano, inteligentíssimo.
Mais um comentário, a Nova Gonçalves, parabéns, Michael, muito importante esses momentos que você vem fazendo aqui. Muito obrigado, Nova. Mais um comentário, o Emanuel Siebra, educando para a vida. Nós que fazemos o IES, temos orgulho de fazer isso em nossa educação. Dagoberto, sempre preocupado com a educação do nosso município. Muito obrigado, Emanuel Siebra. Mais um comentário, a Luísa Souza, ela diz, segunda esposa, salvo engano, se chama Cotinha, né? A segunda esposa do Papai Raimundo. Aí tem aqui o Emanuel Leandro, que coloca, professor Dagoberto, a esposa de Papai Raimundo se chamava Tereza Maria de Jesus. Tereza Maria de Jesus, aí justamente a religiosidade começa. Pronto, mais um comentário, o Pedro Wesley, Dagoberto é sensacional. Obrigado aí ao Pedro Wesley pelo comentário. Mais um comentário, Alexandra Feitosa, Dagoberto Diniz, tive o prazer de trabalhar com o senhor e durante todos esses anos aprendi muito. Homem sábio, de uma inteligência sem igual, humilde. Sei que foi uma gestão onde pude observar que autoritarismo não existiu. Conduziu a Secretaria de Educação com êxito e, claro, deixou o seu legado. Parabéns, Dagoberto Diniz. Comentário da Alexandra, comentário do Bruno Siebra. Fui aluno de Dagoberto, foi essencial na minha formação. Comentário do Joaquim Anderson. Tenho na pessoa de Dagoberto a consideração de um pai e de Michael Martins de um irmão. Que dupla. Muito obrigado, Joaquim Anderson, pelo comentário, Bruno Siebra. Mais algum? Ok? Encerrou? Dagoberto, esses foram alguns comentários das pessoas que estão participando conosco aqui dessa live, né, da TV Espaço da Comunidade. Também o Paulo, né, Paulo Bolsonaro. Dagoberto, um excelente ser humano, melhor exemplo de cidadão. Foi meu diretor, firme na luta. Dagoberto, Vaze Alegre é uma cidade muito encantadora, é um local muito, muito prazeroso de se viver quando você se direciona para o aspecto cultural. A nossa cultura é uma cultura encantadora, nossas belezas naturais, a nossa história. Mas aí eu lhe perguntaria, nesses 150 anos, né, você como um profissional, um filósofo, sociólogo, quando se fala na nossa história, são 150 anos, né? É um bom tempo. Na sua convicção, né? No que você acredita, você acha que a gente teria que dar um destaque maior para a nossa história? Eu vejo que Vaze Alegre tem muitos, nós avançamos em aspectos, como você falou aí, do nosso desenvolvimento, a nossa economia. A gente vê que isso vem fluindo muito em Vaze Alegre, a chegada de empresas, mas a gente sente assim que a nossa história ela ainda não ocupa o local de destaque que merecia, né? A gente teria como avançar mais nisso? Como é que você vê isso, né? As nossas personagens culturais, elas ocupam um lugar de destaque, elas mereciam ocupar um lugar de destaque. São 150 anos, né? Nós não temos ainda um memorial, nós não temos um museu, e nós temos muita história. Nós temos Papai Raimundo, nós temos Raimundo Lucas Vidinho, nós temos Zé Leandro, e nós temos muitas personagens que deixaram o seu legadozinho dentro da nossa história, esses personagens populares. A gente tem uma dívida com essas pessoas? Como é que o senhor analisa isso? Né? Como é que o senhor analisa essa nossa valorização da nossa cultura, a nossa organização da nossa cultura? Nós temos no município de Vaze Alegre, por exemplo, todo ano, na festa de agosto, o Barracão Cultural, que é uma ideia sem igual. É uma forma de ter ali uma apresentação, uma mostra grátis da nossa cultura. Mas quando, no decorrer do ano, nós ainda não conseguimos ter um local que a gente possa dizer assim, ali está concentrada a cultura de Vaze Alegre, né? Padre Antônio Vieira, Zé Clementino, como é que o senhor analisa isso? A gente precisa avançar nesse aspecto? Como
Como é que o senhor analisa isso? Essa questão da cultura ser colocado dentro da sala de aula, os alunos conviver com isso, os alunos repassarem isso para a família, para o grupo de amigos. Na visão do senhor, como o senhor vê a nossa questão cultural? A cultura que emerge do nosso povo, é algo natural, é algo voluntário, mas a produção, o cuidado, a compilação, como que o senhor analisa a nossa cultura nesse aspecto? Michel, muito bem colocado essa questão, é uma reflexão super interessante, e eu digo com toda convicção que nós temos que avançar nesse sentido e temos como avançar, sabe? Veja bem, a gente tem que deixar registrado em livro essa cultura, nós temos que deixar registrado em livro a história de Vaz Alegre, desde as suas bases, né? Desde as suas bases históricas, quem foi Papai Raimundo, quem foi Bernardo Duarte, e assim por diante. E outros personagens que estão na história que não foram citados. Mas aqui a gente tem que construir uma obra, né? A gente tem que construir livros. A gente chamar aqui os historiadores locais para ficarem atentos quanto a essa questão. As nossas fontes sobre Vaz Alegre, elas não são, não vou dizer que sejam pobres, mas são limitadas, porque conhecimentos mais aprofundados, né, mais detalhados e tudo mais. Nós temos os livros, né, dos nossos autores. Em Vaz Alegre, nós temos em torno de 80 a 100 escritores, né? E dentro desses aí nós temos o Padre Vieira. O Padre Vieira, que é uma personalidade fora de série, ele escreveu 22 livros e tem uma história aí brilhante. E outros mais escritores de nome, né, na poesia. Você vê que aqui em Vaz Alegre nós criamos a Academia Vaz Alegrense de Letras. A Academia Vaz Alegrense de Letras é justamente uma forma até responder a sua questão, sabe? Para a gente valorizar mais a cultura local, divulgar a produção cultural daqueles que não estão mais conosco e divulgar a produção cultural daqueles que estão surgindo agora, né? Nós temos escritores atuais que estão, o Bruno Siebra, no caso, já tem 3 livros, e o pessoal está, Liduína Souza, o pessoal está escrevendo, o Austin Pinheiro, né? E assim, uma infinidade, o doutor Sávio, José Sávio, e a gente está divulgando, nós estamos divulgando, certo? Há em torno de 100 escritores. Atualmente, nós temos um grande poeta em Vaz Alegre, um grande poeta, e eu estou constantemente conversando com ele, a gente divulga, é o Hélio Campos, um grande poeta, aquele rapaz é muito bom, e a gente tem que chamar para esses momentos, conversar. No caso, para a gente fortalecer esses momentos, tem que ser educação. Tem uma pensadora alemã, desculpe se eu fico aqui e acolá citando, é porque eu acho interessante e o momento exige. O nome dela, Michel, é Hannah Arendt, sabe? Ela já morreu, né? Mas ela dizia que a educação é o seguinte, a educação é para o educador apresentar a cultura, o mundo cultural aos que estão chegando, né? As crianças, os adolescentes estão na escola, a gente tem que apresentar o mundo a eles, né? E esse mundo não somente em relação aos aspectos materiais, mas também com relação aos aspectos espirituais e os aspectos imateriais. Ou seja, a gente está na escola, a cultura tem que ser apresentada de Vaz Alegre, quem faz o artesanato, a produção de dança. Isso aí não é só para ensinar na escola, teoricamente, né? Também para praticar na escola, o teatro, né? Em língua portuguesa, nós temos em Vaz Alegre, o pessoal trabalha bastante. Os nossos escritores, as poesias, e quando é no mês de agosto, a gente geralmente faz esses momentos, né, no barracão cultural. Mas eu acho que a gente tem que começar primeiramente pela educação, né, com os professores, isso aí entrando nos componentes curriculares, tem que fazer parte do componente curricular, porque a gente está estando muito apegado ao livro, né, aquela questão mais livresca. E a gente sai do livro, muitas vezes o que está no livro difere do que está na prática. Ou seja, tem a teoria e a prática. A teoria é o que a gente pega no livro, está escrito. Aí a teoria, ela tem que ser verificada na prática. Se a teoria é diferente da prática, você vai ter que retornar da prática à teoria para saber se a teoria está correta, e assim por diante. Então, tem que ser desse jeito. A gente tem que estudar. Nós estamos na sala de aula, mas tem que ir para as ruas. No caso de história,
Você que estuda filosofia, não é só a questão teórica, também tem a questão dos movimentos, né? Educar para os movimentos sociais, mostrar essa realidade do Brasil, como foi que o país se construiu como nação. Não foi somente obra dos grandes líderes, né? Também foi obra do povo. As lutas sindicais, aqui em Vaza Alegre, o desenvolvimento das lutas sindicais, tudo isso aí, os trabalhadores. Se você conhecer Vaza Alegre mais profundamente, é só ler o livro Depoimentos de Zé Leandro, e assim por diante. Então, quando a gente vai estudar a história, e que a história de Vaza Alegre seja escrita dessa maneira, para mostrar como é que foi feito esse alicerce, né? E que está faltando, a gente tem que pegar o ensino da história, a história mais crítica, mostrar por que o que está é dessa maneira e não de outra forma. Então, o aluno ele tem que aprender a ver, aprender a julgar e depois aprender a agir, para transformar tudo isso aí. No caso, vai ser um presente que vai cair dos céus, né? Essa valorização cultural que nós precisamos, porque você vê que aqui no Brasil isso não existe, né? Verdade. Não teve nenhuma atenção. Aí tem que ser gerado, tem que partir da gente, do Vassalegrense, e de todo brasileiro. Você vê que atualmente está difícil, essas questões estão muito difíceis. As universidades estão padecendo. E até nesse sentido, quando você falou, e a gente tem que cuidar da universidade, tem que cultivar a universidade. Essa questão da cultura tem que ser trabalhada lá dentro também. Os nossos jovens que saem do ensino médio vão para a universidade, depois a gente tem que nos auxiliar também. Tem que ter esse reforço. Você veja, Michel, que de 2003 até 2011, foram criadas no Brasil, meu amigo, 18 universidades federais. Né? Muita coisa. Muita coisa, né? E a gente vê, e outra coisa, outro detalhe, de 1500, da chegada dos portugueses, dos exploradores portugueses, até 1994. De 1500 a 1994, foram construídas somente 140 escolas técnicas, Michel. 140, de 1500 até 1994. E sabe quantas foram criadas de 2003 a 2015? 214 escolas técnicas. Então, o que o país está precisando é disso, de educação, porque a educação sensibiliza, você passa a entender o que é primordial, o que é necessário, você passa... a cultura tem que haver uma sensibilidade humana para entender aquilo, a arte, né? Verdade. Schopenhauer, só concluindo, é um pensador alemão, ele falava, ele era pessimista, né? Um pensador pessimista, dizia que a vida, nada de alegria, você está alegre, logo tem um sofrimento, então a vida é feia e cruel, mas tem algo que pode superar isso aí. O que é? A arte, no caso a música. Então eu acho que tudo isso aí tem que ser valorizado na escola, para a gente também valorizar de forma geral. A música, né, o teatro, a literatura e assim por diante. Professor, nós estamos já chegando no finalzinho do nosso programa, que passa muito rápido, mas eu queria que você me contasse uma coisa, né? Eu estou sabendo que o senhor tem aí alguns escritos aí maravilhosos, que estão guardadinhos aí, e eu quero que você conte aqui para a gente quando é que vai nos brindar com a publicação aí dessas maravilhas que estão escritas aí, que estão bem guardadas, porque nós precisamos, né? E eu estou sabendo que o senhor já tem escrito bastante coisa aí já, muita coisa boa. Tem pensado nisso, já tem planejado? O senhor falou que está quase se aposentando, está esperando essa aposentadoria para se dedicar mais a isso, mas fala um pouquinho para a gente aí dessa veia aí do senhor que é escrever, né? Tem previsão de publicação? Muito bem, Michel. Eu falei na biografia 3 livros publicados, mas na verdade são 2, que é a antologia e as considerações contemporâneas. O outro livro são reflexões, um novo olhar sobre o mundo civilizado, entre aspas, né? Mas esse livro ele está todo pronto, só falta ir para a gráfica para imprimir, né? Aí eu estou organizando aquela questão que todos nós temos que estar atentos para dar início a alguma, que é a questão financeira, sabe? O livro
É muito bom, interessantíssimo. São 10 capítulos, é um livro estilo aforístico, são aforismos, pensamentos. Primeiro capítulo é sobre a mulher e sobre o negro, certo? Sobre a exploração que é histórica, né? Esse racismo institucional, sabe? Esse racismo estrutural, e eu falo bem direitinho, de forma sociológica. A gente vai falar também a questão dos meios de comunicação, a indústria cultural, a religiosidade, e o último capítulo é sobre a educação, né? A gente não somente é aquela visão idealística, mas dizer o que nós queremos e o que fazer para conseguir o que nós queremos, né? O livro é muito interessante e eu quero logo publicar. E tem outro também, está quase pronto, que é uma antologia, né? Uma reunião de algumas coisinhas que a gente escreve às vezes no Facebook, aí para não ficar o cupim comendo, a gente transforma em livro, né? Nada mais útil. Mas é isso aí, Michel. E a questão do escritor é uma forma até, não me julga assim, o escritor, é uma forma da gente aproveitar o tempo, né? Que é muito bom a pessoa escrever, ler. Quando nós havíamos falado sobre, você havia feito aquela reflexão sobre a cultura, o que nós temos que incentivar também é a leitura, né? As pessoas têm que ler. Quando uma pessoa lê muito e pensa muito, né? Já faz temer as bases, né? Certo? Então, por isso que é bom incentivar a leitura. E em Vaza Alegre os alunos já estão lendo mais, viu? Porque depois que colocaram a filosofia no ensino médio, a filosofia já puxa a leitura, né? A gente percebeu que isso é, mas só que agora teve essa malfadada reforma do ensino médio que descartou a filosofia e a sociologia, né? E com relação ao meu livro, são esse aí, o livro, e eu vou contar com a colaboração de todos vocês, não colaboração financeira, não se preocupe não, mas colaboração para estar lá presente para a gente... Ok, né? E dizer, Michel, que também eu queria que toda a vida, assim, sempre nas lives, né, você procurasse também alguns escritores, né, que nós temos muita gente boa escrevendo, e às vezes a pessoa não escreve porque se sente meio afastada tal, e fica encabulada, mas tem muita gente boa escrevendo aí, viu? Tem muita gente boa. E a classe de letras que nós fizemos em Vaza Alegre é porque nós pensamos naquela época, em 2005, que essa questão cultural estava muito abafada, né, naquele tempo. Aí nós começamos a pensar, e a gente se reunia constantemente, aí quando foi em 2000, a gente fundou a Academia Brasileira de Letras. Eu fui o primeiro presidente, hoje o presidente é o Austin Pinheiro. A gente está meio parado em função do momento, né, mas vamos reativar. E outra coisa, a Academia Brasileira de Letras está aberta para aquelas pessoas que queiram entrar. Quer pegar esse pessoal que gosta de cultura, a gente tem mais aqui conversar mesmo, esclarecer, porque a gente tem que ajeitar esse país, que o país tem solução, esse país é rico, né? E a gente tem que também cuidar das nossas pessoas para ficarem em casa, cuidar dos nossos amigos em casa, e ter muito cuidado, porque a coisa é séria. A coisa vai passar? Vai passar. Mas o pós será totalmente diferente, a nossa vida muda, né? Como a vida mudou do passado para atualmente, para a atualidade, a gente tem que se acostumar com essas coisas. Só ficar em casa, não vá para a rua, fique em casa, fique lendo, escrevendo. Vai escrever um livro, né, Michel? Não produzir. E nesse meu livro eu digo tudo isso, viu? Essas questões. Não há nada de mágoa no livro. O livro é só coisa séria, é só um novo olhar sobre o mundo, né? Tanto que eu chamo esse mundo de civilizado, mas entre aspas, né? Eu não acho esse mundo nada de civilizado, né? Tanta maldade. E a gente fica até pensando, como é que pode um negócio desse? Eu, às vezes, eu penso aqui em casa que eu estou tendo um pesadelo, sabe? Isso como é que pode influenciar o mundo dessa maneira? Se a gente pode ver diferente, ajeitar a população, falar, ajudar os pobres aí, tudo mais, é tanta coisa acontecendo que eu penso que é um pesadelo. Mas logo não é mesmo, né? E é tanto que esse pesadelo todinho, essas mortes, né? 2 milhões de mortes, e agora nós temos 76 mil mortes, né? E 2 milhões de infectados. E esse pessoal está sendo infectado, não é o vírus que está infectando, não. É a maneira como as pessoas estão tentando viver a situação, né? Porque o vírus só vai te infectar se você for atrás dele, né? A gente tem consciência,
e vamos, nada de escola no momento, não tem condições, a gente tem que recuperar, né, dar uma vida às nossas pessoas, aos nossos amigos. E aqui em Vaza Alegre, as pessoas estão sempre querendo ouvir, né, Michel, essas conversas que nós estamos aqui debatendo, isso é muito bom. Saudável, né? Isso é muito saudável e tem que acontecer mesmo. A comunicação, a comunicação, as pessoas precisam disso aí. E, se possível, essa comunicação pudesse ser mais intensa e também pudesse ser presencial, que bom, né, seria, né? Mas eu aqui quero agradecer a você pela oportunidade, né? E não sei se foi o esperado, mas eu procurei atender, viu? E eu peço desculpa aí por não ter lembrado o nome da segunda esposa do Raimundo Duarte Bezerra, né? Mas a religiosidade começa com ela, né? E aí hoje nós temos a religião cuidando do espiritual das pessoas, e sempre a gente vê fazer com que a religião, ela sempre exista como instrumento de levar o bem-estar às pessoas, né? Verdade. Paz. Dagoberto, eu queria, assim, agradecer imensamente, dizer que foi um prazer enorme lhe receber nesse espaço virtual. É um espaço que a gente chama de transformação política e social. Muito obrigado por me dar essa honra de poder conversar com você. De antemão, já quero mandar um abraço aqui para a Aurizete, minha eterna professora, também para os seus filhos Lene e Sofia, viu? Saibam que tem um grande pai. Queria agradecer mesmo e deixar aberto aqui para você poder fazer as considerações finais. Fica à vontade. Primeiramente, parabenizar, Michel, pelo seu programa, né? Pela live. E a gente percebe que isso é muito bom. Isso é um instrumento pedagógico, porque além das escolas, tem que haver também outros momentos, né, de educação. Isso é instrumento educativo. Aí quero agradecer o espaço que você me deu hoje e pedir desculpa, né, por algumas limitações, sabe? Não, jamais. Essa questão da genealogia é para Toninho Almeida, sabe? Mas é isso aí, a gente tem que discutir, não se preocupar com os fatos localizados, mas com o significado dos fatos, né? Eu queria agradecer as pessoas que me fizeram, né? Eu fico muito grato e dizer por isso que é bom ter amigo também, né? Fazer elogio a excelência, eu sou merecedor. Quero retribuir aos meus amigos e a você imensamente um abraço fraterno. E se for permitido um programa aqui, Michel, eu queria pedir aos ouvintes que obedeçam às ordens, né, de ficar em casa, usar as normas de higiene, e ajudar no trabalho do pessoal da saúde, né? Trabalho do Zé Helder aí tudo. Agora abriu o centro, né? A gente vai torcer que essa situação logo passe e a gente viver melhor. Né? E, para finalizar, dizer que estou muito satisfeito com a participação no programa, agradecer a você e, mais uma vez, peço desculpa por algumas limitações, alguns tropeços. Abraço fraterno, abraço a todos aí que nos cumprimentaram, viu? E obrigado também por cumprimentar o Zé e os dois filhos. Obrigado, Michel. Abraço fraterno, amigo. Coração. É isso aí. Aqui o nosso agradecimento para o filósofo, sociólogo Dagoberto Diniz. O nosso muito obrigado para você que está se acompanhando a TV Espaço da Comunidade. Hoje nós estivemos conversando um pouco sobre a importância de celebrar os 150 anos de Vaza Alegre. Quero agradecer imensamente a toda a nossa equipe que faz com que esse programa aconteça. Eu, aqui em Fortaleza, a trabalho do cidadão vazalegrense, o professor Dagoberto lá na sua residência, a nossa equipe no estúdio L. Quero agradecer aqui aos nossos colaboradores na técnica, Bruno Siebra e Joaquim Anderson, e até a próxima sexta-feira, aqui nesse espaço, às 18 horas, para um novo bate-papo aqui na TV Espaço da Comunidade, lugar de transformação política e social. Muito obrigado e até o próximo encontro.